De onde vem aquela ideia de que é preciso dormir 8 horas por dia? Será verdade que um pequeno consumo de álcool ajuda no seu sono? Qual a relação direta entre a sua carreira profissional e o seu tempo na cama? Não sabe bem? Então, que tal a gente esclarecer essas e outras perguntas que podem estar tirando as suas noites de sono? Um dos experimentos mais terríveis e macabros já realizados em relação ao sono ocorreu no final dos anos 1940. O mundo havia acabado de passar pelos horrores da Segunda Guerra e a União Soviética investia massivamente em desenvolvimento militar. Uma delas era melhorar as condições de um soldado em campo de batalha. E eles, inspirados pela aquela famosa metanfetamina usada pelos nazistas, que permitiam os soldados ficarem acordados por mais de 48 horas, e isso em plena atividade, o fator determinante de sucesso do exército alemão, a famosa Blitzkrieg, os soviéticos desenvolveram um gás com efeito semelhante. Ele permitiria manter um soldado acordado por mais de 3 dias seguidos, mas não sabiam ainda o quanto. E ainda não havia sido testado em seres humanos, eles selecionaram 5 prisioneiros de guerra com esse intuito. O governo ofereceu liberdade caso eles conseguissem ficar 30 dias consecutivos acordados. E eles gratamente aceitaram o desafio. A União Soviética criou uma cela vedada, onde ficaria recebendo esse gás 24 horas, esse gás que inibiria o sono, e eles tinham como meio de comunicação apenas áudio e vídeo, onde os pesquisadores se instalavam numa sala anexa e observavam o que acontecia lá dentro. E assim foi iniciado o experimento. Nos primeiros 3 dias, sem problema. Os prisioneiros estavam motivados e comportamento normal. Já no 4º dia, as coisas começam a mudar de figura. Eles começam a falar sobre os horrores vividos na guerra, já num tom traumático. Dia 5, primeiros sinais de psicose aparecem. Eles começam a ver coisas e inventam histórias sobre seus colegas. Havia dúvida se o efeito era por conta do gás ou da privação do sono. Nos próximos dias, as coisas só pioraram. Algum tempo depois, um deles começou a gritar tão intensamente que rompeu as suas cordas vocais de forma definitiva. Alguns outros dias depois, mais coisas sinistras aconteceram. Eles simplesmente deixaram de ver ou ouvir os participantes. Eles que eu falo, os pesquisadores. As câmeras não captavam mais na tela e não havia qualquer sinal se eles continuariam ainda móveis, mas sabiam que eles estavam vivos, porque existiam alguns outros dispositivos de monitoramento. Mas o que teria acontecido se eles estavam vivos e imóveis? Diante dessas circunstâncias, o experimento precisou ser cancelado e eles foram abrir a cela. A cena era caótica. Um dos prisioneiros estava morto, os demais estavam conscientes, mas aí é que vem o ponto, em diferentes estados de mutilação. Alguns haviam comido os próprios dedos, com pedaços de ossos expostos. Outros haviam retirado seus próprios órgãos e colocado ao centro da sala como objeto de decoração. Essa história real ela apresenta como o sono, ou talvez a falta dele, pode afetar drasticamente o nosso comportamento e quem nós somos de fato. Então, hoje, meu objetivo é abordar alguns aspectos sobre como o sono funciona, a relação direta com a nossa performance e o que a gente pode fazer para utilizá-lo da melhor forma possível. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou especialista no assunto. Meu intuito é apenas compartilhar algumas ideias que podem ajudar casos regulares e dessa forma meu conhecimento talvez seja suficiente. Mas se você sofre de algum distúrbio crônico, a recomendação é que você procure um médico para um tratamento mais especializado. A grande verdade sobre o sono é que a gente ainda entende muito pouco sobre ele. A gente sabe que há um aspecto evolucionário muito forte, a gente observa isso desde os nossos ancestrais. O sono ele é algo presente não apenas em nós, mas também em outras espécies de seres vivos. E ele tem uma função fundamental na manutenção da vida. E basicamente, o que acontece enquanto a gente está dormindo? 2 tipos de ciclos diferentes. O primeiro é o não REM e depois o REM.
Isso em estágios que vão evoluir, que vão aumentando a quantidade de processamentos, desde baixas até altas ondas cerebrais. E qual que é o grande objetivo disso? Ele tem algumas funções. O não-REM, por exemplo, ele vai ajudar no processamento da memória de longo prazo, ou seja, coisas que foram relevantes e que a gente precisa reter por um tempo maior. Ele consolida informações do dia e ele ajuda nosso sistema imunológico. O não-REM é nada mais do que o período em que a gente está iniciando um ciclo que acontece a cada 90 minutos. Então, para você entender, dentro de 1h30 você vai fechar um ciclo inteiro entre estágios de não-REM e REM, e daí você reinicia um próximo, mais ou menos em torno de 90 minutos. E o estágio do REM, que é o Rapid Eye Movement, onde a gente fica como se estivesse movimentando rapidamente os nossos olhos, mesmo eles estando fechados, ele funciona para poder integrar e associar alguns fatos que aconteceram com conhecimentos já adquiridos. Ele atenua situações negativas. Então, por exemplo, aquele problema enorme que existia até ontem, você hoje já vai enxergar ele de uma forma muito mais branda, e isso acontece graças a esse ciclo REM. E ele também ajuda a criar insights, ou seja, ele conecta ideias que você tinha às vezes lá no passado com coisas novas que estão entrando, e é aquele famoso estalo que você tem quando você acorda e acha uma solução para um problema complexo que já estava te atormentando há muito tempo. Mas vamos entender como que ele é ativado na nossa cabeça, em nós como seres humanos. Existem dois fatores que determinam esse nosso nível de alerta. O primeiro é o que a gente chama de pressão do sono, e é o seguinte, de uma forma bem simplificada, no momento em que a gente acorda, o nosso sangue circulando, todo o nosso sistema vascular, ele começa a receber uma carga de adenosina. É na verdade um subproduto. Se a gente fosse fazer uma comparação simples, seria, por exemplo, que você fosse comer uma banana e você joga a casca dela fora. E essa adenosina, ela pode ser considerada como se fosse essa casca de banana que vai sendo acumulada ao longo do dia enquanto você está desperto. A verdade é que quanto mais adenosina você tiver no seu organismo, mais sensação de sonolência você vai ter. Então, quando você dorme, existe uma limpeza, uma faxina dessa adenosina que te prepara para um novo ciclo de alerta, onde você vai ficar consciente e acordado. O segundo fator que influencia no nosso nível de alerta ou de sonolência é o que a gente chama de ciclo circadiano. Nada mais é do que como a gente percebe o dia e a noite. Existe um órgão interno no nosso cérebro que possui um relógio biológico. O famoso relógio biológico, ele, na verdade, existe e ele vai determinar em quais momentos você precisa estar totalmente alerta. Nós, por sermos seres diurnos, ele vai ter esse cálculo dentro das 24 horas e ele vai secretar uma série de hormônios que vão manter a gente disposto, e lógico, ele vai reduzir essa quantidade quando ele entender que é o momento que o ciclo seu de disposição, de consciência, ele deve estar no final e que você deve se repousar para recuperar. Mas é a combinação desses dois fatores que dispara o sono. Mas como? Muita gente tem dúvida como isso acontece. No aspecto biológico, fisiológico, tudo isso é determinado pela secreção de um hormônio que talvez você já tenha ouvido falar, a famosa melatonina. Essa secreção, ela é feita através da emissão, do nosso contato com a emissão da luz do dia. Existe lá uma glândula no nosso cérebro, chamada glândula pituitária, que controla não só esse aspecto, mas diversos outros, onde ela dispara comandos de secreção dessa melatonina, e quanto mais a gente vai recebendo a melatonina, mais o nosso corpo ele se prepara para o estado de sono. E a gente vai começando a ficar sonolento, e os processamentos internos mentais eles já vão se direcionando para o lado inconsciente. Tá? Alguns problemas que a gente vive atualmente são, pelo fato de a gente ter
acesso muito frequente a telas, inclusive fora do horário, isso acaba enganando esse nosso órgão que controla isso. Então, o motivo é a gente ter uma recepção de luz que imita a luz do dia, e o nosso corpo ele vai ter sempre a impressão de que ele não deve então estar secretando a melatonina, que vai fazer a gente se tornar sonolento e se preparar para o sono. Então, se isso, por exemplo, acontece à noite, isso prejudica a nossa capacidade de entrar nesse ciclo de uma forma saudável. Um outro problema é, se de repente você sofre com sonolência durante o dia, isso pode ser porque você está sentado longe da emissão da luz do dia. Talvez você não esteja num ambiente que não seja bem iluminado ou longe da janela, e isso passa mensagens para o seu corpo de que talvez aquele é o momento em que você deveria estar começando a se repousar. Existem algumas falhas nesse conceito em relação à melatonina. Muita gente acaba tomando de uma forma até às vezes excessiva, na expectativa de que aquilo melhore a qualidade do nosso sono. E eu quero esclarecer um pouco sobre como que isso funciona, tá? A melatonina, ela é um hormônio secretado por partes do seu corpo com o objetivo de te preparar. Se você começa a consumir de forma artificial, dois aspectos vão acontecer. O primeiro é que o seu corpo ele vai passar a reagir menos àquela melatonina, porque ele vai regular isso por uma quantidade que ele estava antes acostumado e que agora você alterou. Um segundo ponto é que o fato agora de você estar consumindo também indica que o seu corpo não precisa mais produzir como antes. Então, antes de você tomar de forma talvez arbitrária a melatonina, é importante consultar um especialista e ver qual que é a quantidade ideal, e isso normalmente acontece quando você está em uma fase de vida mais avançada, onde essa regulagem hormonal ela já não está 100%, e talvez uma suplementação ela faça algum sentido. Mas antes de mais nada é importante entender que um especialista precisa avaliar o seu sistema endócrino, que é o que faz essa regulagem hormonal, e aí sim ele poder ser mais assertivo nessa dosagem. E um outro aspecto relacionado à nossa carreira profissional, por que o sono talvez possa estar te prejudicando profissionalmente, ou talvez a falta dele? Porque quando a gente fala sobre ciclo circadiano, que é nada mais de como o nosso relógio biológico enxerga as nossas 24 horas, ou seja, ele vai mandar alguns comandos dizendo, olha, esse é o momento em que você precisa estar 100% alerta, e esse é o momento em que você já está se preparando para se repousar e reiniciar esse ciclo. Ele varia de pessoa para pessoa, e existem basicamente dois extremos aí que a gente está falando: os famosos andorinha da manhã ou coruja da noite. Se você nunca ouviu falar, são aquelas pessoas andorinha da manhã que tem uma grande disposição no início do dia, tem uma tendência maior a acordar cedo e aproveitam mais o período diurno, e também por consequência eles se tornam mais sonolentos mais cedo, ou seja, no final da tarde ele já começa a diminuir o ritmo. O coruja da noite é o contrário, são aquelas pessoas que têm uma dificuldade para poder manter o ritmo de manhã cedo e percebem o pico da energia deles já da tarde para a noite, e às vezes eles conseguem virar a noite trabalhando, porque o relógio biológico dele foi programado dessa maneira. É importante entender que isso é um aspecto genético, a gente já nasce com isso e ele não vai mudar. O que vai acontecer é que ao longo da nossa vida esse ciclo ele tende a oscilar. Por exemplo, quando a gente é bem novo, bebê, a gente tem uma tendência a acordar muito cedo e dormir mais cedo, por mais horas. Depois, na fase da adolescência, esse ciclo ele move para o final do dia, onde a gente já aproveita mais a noite e também tem uma dificuldade de acordar cedo. E conforme a gente vai ficando mais velho, ele volta novamente para o período da manhã, onde a gente fica mais alerta em momentos matinais. Mas o aspecto disso em relação à sua carreira ou trabalho é que, se você não entende bem
como isso funciona, e você, por exemplo, for um coruja da noite, você pode ser taxado como preguiçoso ou vagabundo, porque é aquele que acorda 10 horas, meio-dia, e vai começar a trabalhar, a produzir já no final da tarde. Mas isso acontece não por uma opção ou por talvez uma falta de disciplina, mas porque o seu relógio biológico ele é programado dessa maneira e você não vai conseguir mudar isso. Então, se você tiver, por exemplo, esse perfil e está inserido num contexto tradicional de trabalho, onde você inicia lá no período da manhã e vai até o final da tarde, você vai ter dificuldade em conseguir produzir. Então é importante entender onde você está inserido dentro desse contexto. Existem alguns testes gratuitos, inclusive pela internet, que você pode estar fazendo para acrescentar essa informação e você modular isso melhor em relação a em quais momentos você tem um maior rendimento em termos de performance. Procurar talvez uma empresa que seja flexível em horário e que possa adequar ao ponto em que você tenha aquele seu pico de atividade adequado e que você consiga extrair o máximo desse potencial sem estar sacrificando a sua biologia natural. De uma forma muito simplificada, seria assim: tudo aquilo que você precisa às vezes de produzir, ou seja, trabalhos geralmente tradicionais, em que você sabe o que tem que ser feito, ele se adequa melhor para aqueles que têm um perfil andorinha da manhã, onde você inicia num período cedo e termina ele no final da tarde. Aqueles que você precisa estimular mais a criatividade são geralmente empresas de tecnologia, startups, em que eles estão mais preocupados no produto criativo e não em algo específico. Eles vão te dar uma certa flexibilidade de tempo e você vai poder mudar isso e adequar para um momento talvez mais no final do dia e garantir que isso seja melhor aproveitado. A famosa soneca da tarde, ela é ou não produtiva? Isso é um mito e muita gente tem dúvida sobre isso, tá? A verdade é que sim, ela é produtiva e ela pode melhorar o seu desempenho se você tiver uma regularidade em tirar essa soneca, só que dentro de algumas condições. Ela não pode ter mais do que 20 minutos e ela também não deveria acontecer depois das 15 horas. Por quê? Porque depois das 15 horas você já começa a afetar o seu ciclo de sono final, noturno, e isso prejudica esse relógio biológico. E o fato de você também não estender muito esses 20 minutos é para ele não começar a iniciar um ciclo de processamento que só vai acontecer completo quando você de fato estiver se repousando no final do dia. Então, se você considerar essas duas variáveis, a soneca da tarde ela pode ser altamente produtiva. E o famoso uma taça de vinho ou uma tulipa de chopp ali para você tomar antes de dormir e ajudar você a relaxar. Vamos entender se isso é benéfico ou não. De fato, ele ajuda a relaxar, mas ele não é positivo em termos de qualidade do sono. Por mais que você acredite que você dorme numa qualidade melhor, que você tenha essa sensação, às vezes, mais fácil para poder atingir o estágio mais profundo do sono, ele afeta esse ciclo, não o REM e o REM, em que você fica como se tivesse dopado. Essa é a grande verdade. Então, você tomar uma pequena dose, ela vai afetar pouco, mas não é recomendado. Se você tomar uma grande dose, vai afetar muito. Então, às vezes, aqueles sintomas em que você acorda no dia seguinte, não lembra exatamente o que você fez na noite anterior, é por conta dessa falha de processos realizados em virtude do consumo de álcool, talvez excessivo, que você teve, e que, por mais que você tenha tido uma impressão de que está descansado, várias funções não foram feitas como deveria naquela noite. E uma coisa curiosa sobre o sono é que ele não é cumulativo no sentido do tipo, olha, se eu não dormir bem essa noite, eu recupero na noite seguinte. Já era. O que você não dormiu hoje, você não tem como recuperar aquele processamento que deixou de ser feito. Você pode melhorar dali para frente, mas
você pensar que assim, olha, eu não dormi tantas horas ao longo da semana, eu vou dormir então essa quantidade de horas no final dela. Não funciona dessa maneira. Então é importante entender que a recomendação é sempre de 7 a 9 horas por dia de sono, independente do seu biotipo ou do seu relógio biológico. Algumas pessoas acreditam, eu preciso apenas de 6 horas de sono por dia para poder manter o meu vigor e a minha disposição. Então vamos entender, em termos de estatística, só para ter uma ideia, uma pessoa a cada 4 milhões consegue ter 6 horas de sono e não ser afetado de forma permanente por esse déficit. Então, se você acredita que você é essa pessoa em 4 milhões, ok, talvez seja verdade. Mas há uma grande, enorme probabilidade de que você esteja se enganando. Você talvez não esteja percebendo os efeitos que vão aparecer mais no longo prazo pelo fato de você não estar tendo uma noite de sono adequada, regular. E esse tema e mais outros que a gente vai estar discutindo em relação à sua saúde, alimentação, bem-estar, a gente também vai estar falando na nossa próxima turma, que é o mapa, onde você vai estar descobrindo as 3 esferas alimentares da vida. Se você quiser se inscrever gratuitamente, vai ter um link na descrição desse vídeo, que vai permitir que você tenha acesso a esses conteúdos. Vão ser 4 encontros gratuitos que a gente vai falar não apenas sobre sono, mas também sobre aspectos financeiros, relações sociais e muitas outras coisas. Mas um outro aspecto que eu quero trazer sobre o sono é como você pode fazer para melhorá-lo. E eu quero deixar algumas dicas simples que vão fazer toda a diferença no longo prazo. Vamos lá. Primeira delas, vitamina D, famosa exposição ao sol. Talvez você acredite que isso não tem relação nenhuma com sono, mas tem. A vitamina D, ela ajuda a regular aqueles ciclos que a gente comentou, os 4 estágios, para garantir que o processo seja feito por completo. E você não precisa, na verdade, de muita exposição diária. Apenas 30 minutos por dia é o suficiente para você garantir o processamento dessa vitamina D e isso afetar de forma positiva a sua relação com o sono. E aí eu quero passar algumas dicas sobre como você garante que esse ciclo seja executado da forma mais eficaz possível. Imagine o seu corpo como sendo uma aeronave que ele pousa e que decola. Então, de manhã cedo, você tem todo um checklist de atividades para você preparar para o pouso, onde você se espreguiça, boceja, lava o rosto, escova os dentes. Tudo isso você aos poucos vai colocando o seu corpo e a sua mente numa forma de trabalho, até ele pegar um ritmo que seja contínuo e você atingir o pico. E esse mesmo conceito que ele sobe, acrescente, ele também é decrescente. Ele também precisa ser feito quando você vai se repousar por 7, 8, 9 horas. Qual que é a ideia? Eu quero passar algumas recomendações de como você pode fazer esse processo, um checklist, para garantir que a sua noite de sono melhore de forma drástica. Primeira coisa, exposições a telas depois de um determinado horário. Minha recomendação é que você estabeleça um momento à noite para você ter acesso ao celular, tablet, TV ou qualquer outra coisa, e após esse período você evite a todo custo, porque isso vai garantir que o seu cérebro não receba as emissões de luzes azuis, que são elas que na verdade promovem a interrupção da melatonina, e quando eu não tenho acesso a telas, o meu cérebro está mandando a melatonina, que é o que a gente precisa para ter uma boa qualidade de sono. Então, isso é um primeiro aspecto. No aspecto fisiológico, alimentação, procure se alimentar sempre de forma leve, porque você vai precisar dessa energia sendo dedicada no seu sono. Só o seu cérebro ele consome 20% de tudo que você produz em termos de oxigênio e glicose. Se você mantiver os seus órgãos digestivos trabalhando durante a noite, vai faltar alguma coisa no seu processamento mental. Então,
a recomendação é sempre uma salada, coisas sem muito carboidrato, proteínas de origem animal, carne branca, e coisas que vão um nível de cálcio que possa também ajudar nesse processamento do seu sistema endócrino. Uma outra recomendação tem a ver com atividade física. Aqueles que estão acostumados a fazer academia, por exemplo, no final do dia, e tem uma impressão que dorme muito bem à noite, às vezes você pode estar dormindo por fadiga, mas não porque o seu corpo estava preparado por isso. E se seu corpo está fadigado porque você atingiu um alto nível de cardiorrespiratório e de repente você desliga ele, vários processos também que deveriam estar acontecendo enquanto você está dormindo, eles vão deixar de ser feitos, porque ele vai precisar recuperar esse desgaste muscular que você teve. Então a recomendação é procurar também jogar atividades de alta intensidade para o início do dia ou até no final da tarde no máximo, para dar tempo do seu corpo desacelerar. E por último, estabeleça um horário, uma rotina de acordar e de dormir. A pior coisa que você pode fazer com o seu corpo em relação ao sono é você não ter um padrão. Um dia, por exemplo, dorme meia-noite, no outro dia dorme às 10 horas, no outro dia às 9, no dia acorda às 6, no outro às 8, às 10. O seu corpo ele precisa de regularidade para ele poder calibrar bem a quantidade de hormônios que ele vai secretar ao longo da sua jornada. E se você não tem essa regularidade, você vai ter sempre dificuldade em ter esse seu organismo funcionando da melhor forma possível. E o seu sono ele vai acabar sendo prejudicado por esse desbalanceamento hormonal que vai existir por essa falta de ritmo. Então, estabeleça horários e de preferência que você consiga também mantê-los nos finais de semana. Aquelas pessoas que às vezes acordam muito cedo e dormem tarde ou dormem até cedo durante dias da semana normais, mas exageram às vezes no final de semana, isso acaba não sendo produtivo. E eu falo por mim mesmo porque eu tenho essa dificuldade. E eu particularmente, eu consigo manter uma boa rotina de horário de segunda a sexta-feira, mas no final de semana eu tendo a mudar. Eu sei que isso não faz bem para o meu corpo, mas eu procuro sempre que eu posso estar voltando para esses horários de forma que eu consiga aproveitar o máximo possível dessa minha frequência cardíaca, hormonal, mental e tudo que rege as nossas funções biológicas. E se você gostou desse conteúdo e acha que pode ajudar alguém, compartilhe. Lembrando, aqui embaixo vai ter na nossa descrição a inscrição para a próxima turma, onde a gente vai estar falando não apenas sobre esse tema, mas muitos outros relacionados às 3 esferas elementares da vida: físico, pessoal e financeiro. Espero te ver lá. Não é encorajamento, é procedimento.